Bom dia! Bom dia! Hoje iremos dar continuidade à nossa matéria sobre os 7 filósofos da Grécia Antiga e suas importâncias. A eletricidade é de grande importância nas nossas vidas e utilizamos em quase tudo. Mas a quem se atribui as primeiras observações deste bem? É o que veremos agora. Hoje estamos aqui com a professora de filosofia, Tânia Cooper, que vai nos falar um pouco sobre o que é filosofia. Tânia, o que é filosofia? Bom dia! A filosofia é um estudo que foca nas questões da existência humana. Diferentemente da religião, ela não se baseia apenas em revelações divinas, e sim na compreensão do ser e na razão. Muitas pessoas confundem a ciência com a filosofia, porém, a filosofia não pode ser apenas explicada com experimentos. Há questões que necessitam muito mais do que isso. E qual a importância da filosofia? A filosofia é importante na nossa vida para podermos aguçar nosso senso crítico, fazermos vários questionamentos sobre diversas questões do mundo. Você pode citar um filósofo que influencia na nossa vida até hoje? Um bom exemplo é Tales de Mileto, que se atribui às primeiras observações da eletricidade, que é importante para a nossa vida até hoje. Obrigado, Tânia. É com você, Letícia. Tales de Mileto foi um filósofo grego, considerado o primeiro filósofo do Ocidente. Nasceu em Mileto, antiga colônia grega na Ásia Menor. Possuiu origens familiares na Fenícia. Foi fundador da escola jônica. Acreditava na existência de um princípio único. Afirmou que a água era a origem de toda a existência, embora outros filósofos e discípulos seus não concordassem. Teve o grande mérito de antecipar algumas teorias evolucionistas, quando afirmou que o mundo poderia ter surgido da água, e que dessa substância teria havido evolução por processos neurais. Foi o primeiro filósofo a estudar astronomia, e em suas observações sobre o Sol e a Lua, previu e explicou o eclipse solar, ao verificar que a Lua era iluminada por ele no ano de 585 a.C., o que foi comprovado pelos astrônomos. Tales de Mileto foi considerado o precursor do pensamento filosófico, porque pensou a matéria de maneira diferente de como era pensada antes, com inferências divinas e invocações a deuses superiores. Ele acreditava que a coisa material sofria transformações ao longo do tempo. Com isso, o filósofo inaugurou um método de observação e especulação diferente das explicações teológicas e religiosas para todas as coisas em vigor na época. Aristóteles o considerava como o primeiro filósofo. É atribuída a Tales de Mileto as descobertas da igualdade dos ângulos da base do triângulo isósceles. Tales e suas teorias. Todos nós recebemos méritos pelas nossas descobertas e por nossas ações. Não foi diferente com Tales. Ele ficou conhecido por suas teorias que até hoje se tem conhecimento e a necessidade de utilizá-la. Tales já era conhecido como um grande filósofo e matemático. Ao visitar o Egito, se viu diante de um grande desafio dado pelo faraó, em que Tales deveria medir a altura da pirâmide mais alta do Egito, Quéops, mas sem precisar escalá-la. Seria possível? Partindo da seguinte ideia de que existe uma razão entre a altura de um objeto e o comprimento de sua sombra, com um simples bastão de madeira que foi cravado verticalmente no solo, se obteve a altura da sombra de dois triângulos, que por acaso eram muito semelhantes. Com isso, ele concluiu que esses dois triângulos eram congruentes, sendo A e B a altura e a base da sombra do bastão, e D e C a altura e base da sombra da pirâmide. No momento, se tinha conhecimento de 3 das 4 informações dadas.
a sombra da pirâmide, a sombra da vara e a altura da vara. A altura da pirâmide ainda era desconhecida, podendo ser considerada como x. Através dessas conclusões, se criou o famoso Teorema de Tales, onde duas retas perpendiculares transversais são diretamente proporcionais, sendo A e B igual a A e B, que no caso seria a outra reta, D e C igual a D e C, que no caso também seria o outro triângulo que lhes foi mostrado. Mas não acaba por aqui. A eletricidade também fez parte de seus conhecimentos. Ele fez as primeiras observações através de um âmbar, que seria um tipo de resina vegetal, e a pele de um animal. Tales atritou esses dois materiais e reparou que logo em seguida o âmbar começou a atrair objetos de peso mais leves, como por exemplo uma pena. O Teorema de Tales foi um grande marco de sua carreira. Atualmente utilizamos ele de diversas formas. Para medir a altura de um prédio, saber a quantidade certa de quantos comprimidos tomar, entre diversas outras coisas. E o mínimo que podemos fazer hoje é agradecer o grande filósofo Tales de Mileto. Bom dia. Bom dia! Vamos falar sobre os 7 filósofos da Grécia Antiga. Não, Sobre os filósofos da Grécia Antiga. e suas... 7 filósofos da Grécia Antiga. E suas... Ai, esqueci. Vai ficar o nhenhenhen lá. Estamos aqui com a professora de filosofia, Tânia Cooper, que vai nos falar sobre o que é filosofia. Você O que é filosofia? Ah, esqueci. Tânia, o que é filosofia? Muito obrigado, Tânia. Vamos com Letícia agora. Bom dia! Já tá gravando?